E aí, galera do Solução, aula de Biologia com a professora Ana Lia, revisão para recuperação para o segundo ano. Então, galera, tu já viste todos os vídeos, tu sabe direitinho todas as coisas, tu vai usar só esse vídeo para estudar para a prova? Não! Esse videozinho serve pra gente ver quais são os pontos que são importantes e aí tu vai lá no vídeo original e assiste detalhadamente, pausa e volta, tá? Ah, tu tá falando muito rápido. Sim, é só pra te falar as coisas que são importantes, tanto conteúdo. Então, o conteúdo vai ser o mesmo da T, porque a T envolveu os somatórios de atividade mais um pouquinho. Então, olha só, os vírus é uma das questões principais, até porque, né, meu amorzinho, a gente tá vivendo justamente o momento, né, que esse conteúdo é fundamental para nossa sobrevivência. Então, tu tem que saber as características gerais do vírus, saber que são organismos submicroscópicos, né, que são estruturas, não são células, por isso que eu sempre reluto em considerar um ser vivo. Existem biólogos e cientistas que sim consideram que eles são seres vivos, mas a gente tem que saber que eles têm características que os aproximam de seres vivos e que os afastam. Por exemplo, ele não tem metabolismo próprio, ele depende totalmente de uma célula hospedeira para conseguir sobreviver e fazer todo o seu ciclo de multiplicação. Por isso ele se chama, a gente considera que ele é um parasita intracelular obrigatório, porque para ele estar ativo, ele tem que estar controlando e dependendo de uma célula hospedeira. Outro detalhe importante, a sua constituição é basicamente estrutura, às vezes alguns carboidratos e lipídios, mas normalmente proteína e material genético. Pode ter DNA, RNA, os dois. Por exemplo, o coronavírus que causa Covid-19 é um rinovírus, ou seja, ele é formado do material genético RNA. Outro detalhe, não faz parte de nenhum grupo de seres vivos, vocês sabem isso, são parasitas intracelulares obrigatórios e tem toda aquela função do ciclo lítico e ciclo lisogênico, que é como ele se multiplica. Tá bom? Então tem que saber mais ou menos essas estruturas virais e a função, como que é o desenvolvimento. E das doenças virais, que é a parte mais extensa, digamos assim, a gente tem que ficar ligado. Toda doença causada por vírus se chama virose. E que aí, uma das viroses mais importantes é a AIDS, então a gente tem que saber que a AIDS é a doença e a HIV é o vírus que causa. Por que a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que a sigla em português seria SIDA? Porque o vírus do HIV afeta justamente as células de defesa. Então essa pessoa ela vai ficar totalmente vulnerável a outros tipos de invasores, bacterianos e virais. Então a pessoa não morre de AIDS, ela morre de tuberculose, ela morre de pneumonia, ela morre de qualquer outra doença que o seu sistema de defesa não dá conta de combater. Então tem que saber que o HIV é aquele vírus que tem a transcriptase reversa, que é a proteína que é capaz de ajudar a multiplicação dele, porque ele é um vírus de RNA e ao chegar na célula, ele produz uma molécula de DNA, o contrário do normal, ok? Tem que saber, obviamente, como que é transmitido todas as doenças, né? A forma de transmissão, sintomas, prevenção, e nós sabemos que a transmissão do HIV é através das secreções, como sangue, sêmen, leite materno, secreções vaginais. Então, relações sexuais desprotegidas podem transmitir o HIV, seringas ou material contaminado, transfusões de sangue de mãe para filho. Hoje, gente, nós temos já 2 tipos de tratamento, o PrEP e o PEP, né? Eu devo ter comentado com vocês nos outros vídeos. O PEP é quando a pessoa ela entra em contato com o vírus, por exemplo, aconteceu um abuso sexual e a pessoa acha que a pessoa tinha o HIV. Então, ou eu sou uma profissional de saúde, eu entrei em contato com sangue contaminado. Eu vou até o médico e eu começo a tomar uma série de medicamentos para impedir que a população viral chegue a um ponto que se instale no meu organismo. Então, é como se fosse, digamos assim, a pílula do dia seguinte para que a pessoa não fique contaminada. E as pessoas que hoje em dia tomam os medicamentos para controlar o vírus, às vezes diminuem tanto a população viral que as pessoas elas ficam indetectáveis, que a gente diz que elas nem sequer transmitem. Então a pessoa tem que fazer o exame para saber se entrou em contato com o vírus para poder controlar essa população. E o PrEP é para a pessoa, é um tratamento
super revolucionário e que está em período de testes, que é para a pessoa, é como se fosse uma prevenção. Ela tem que tomar todos os dias e isso evita o medicamento, isso evita que se ela entrar em contato com o vírus, esse vírus se instale no seu corpo, tá? Hoje em dia está em fase de experimentação em algumas capitais do país tem, tá? Mas é apenas para determinadas pessoas, como pessoas que têm um companheiro com HIV, profissionais do sexo e assim sucessivamente. Então, gente, temos que saber as características gerais do sarampo. Eu não vou falar de cada doença, só falei do HIV porque essa com certeza vai cair, tá? E lembrando, quem tem o vírus não necessariamente vai ter a doença, só se não se tratar. E não tem cura, tá? Tem como tu diminuir a população, mas não tem como tu te livrar. Só a prevenção. Então, eu não vou falar do detalhe de outras doenças, eu vou dizer quais são bem importantes. Sarampo é importante, tá? Tem que saber os detalhes devido a ter sido erradicado e agora está presente de novo na população brasileira. A rubéola é fundamental, saber que o principal problema é a transmissão da mãe grávida com rubéola para o feto, pode causar cegueira e surdez. A dengue, sempre é importante saber um pouquinho sobre dengue, porque é um problema de saúde pública que mata muitas pessoas. Febre amarela, também transmitida por um mosquito e que ataca o fígado, fundamental saber, tem vacina diferente da dengue. As hepatites, tem aquelas hepatites que são menos graves, como a hepatite A, que é transmitida através de alimentos contaminados, tá? E a hepatite B e C, que podem causar agravamentos com câncer de fígado e cirrose, mas tem vacinas, ok? O herpes, que a gente sabe que tem o herpes, o herpes labial e o herpes genital são dois tipos de vírus diferentes, não se pega da boca na região genital nem vice-versa, tá? Mas que é incurável uma vez que a pessoa tem, toda vez que o sistema imunológico dela baixar, vai aparecer. A cachumba, que é esse vírus que afeta principalmente nódulos aqui próximo do pescoço, causando um inchaço, e que no caso dos homens pode descer para os testículos e causar infertilidade. A poliomielite ou paralisia infantil, que foi erradicada do país devido à vacinação, aquela da gotinha, e que ela chega nos órgãos, nos membros, normalmente inferiores de uma criança, e paralisam o crescimento, por isso chama paralisia infantil, podendo levar a dificuldades locomotoras e pode levar até a morte, né? O HPV, que é uma outra IST ou DST, doença sexualmente transmissível. O HPV causa as verrugas genitais e no caso da mulher o agravamento pode gerar o câncer do colo do útero, né? A raiva ou hidrofobia, que pode passar de animais silvestres para o ser humano, e também os cachorros são os animais que mais facilmente passam para os seres humanos, é uma doença fatal que ela afeta o sistema nervoso, impede a deglutição, né? Então por isso que a pessoa ela vai morrer desidratada e por isso que a salivação ela não consegue ser engolida, e por isso que a pessoa tem esse sintoma de espumar teoricamente pela boca e o vírus se encontra ali. Então o animal, digamos, com raiva, ele fica salivando e esse vírus ele afeta o sistema nervoso central e causa dores horríveis, e por isso ele fica extremamente agitado. Com um vírus cheio de saliva, tu chega próximo, como instinto ele morte e inocula o vírus, né? Tem um caso, raríssimos casos, 2, 3 casos de cura, mas normalmente é fatal, né? E tem vacina para pessoas que são do meio antirrábica, por exemplo, né? Para pessoas que trabalham com animais. A varíola, que foi erradicada do planeta Terra, que causava essas feridas purulentas, extremamente dolorosas e que quase sempre levava à morte, mas foi erradicada. A catapora ou varicela, que é aquela doença benigna, a vacinação também, né? Por isso não há tantos casos. E ela, normalmente, uma vez que a pessoa tenha sido vacinado ou tenha contraído, elas são bolinhas pelo corpo que aparecem com coceira, mas volta, depois ela raramente vai se contaminar de novo. Essa era a parte de viroses, então sim, você tem que fazer uma tabela, tem que saber quais são as principais. E aí, galera, continuando a segunda parte da prova é a reprodução. A gente tem que saber do aparelho reprodutor masculino, as principais estruturas, o caminho do espermatozoide desde o momento da produção até a hora da eliminação, saber que as gônadas são os principais órgãos, porque produzem tanto a célula sexual, o espermatozoide, quanto a testosterona. Não confundir que o sêmen ou o esperma seja espermatozoide, porque o sêmen e o esperma são produzidos na vesícula seminal e na próstata, tá? Saber que a uretra, no caso masculino, leva tanto sêmen
quanto a urina, por isso que tem a glândula bulborretral que vai lubrificar antes da passagem do sêmen para ir limpando os resquícios de urina, e por isso que é tão perigoso uma pessoa começar a relação sexual sem a camisinha, porque essa secreção já vai começar a sair e ali naquele caminhozinho da uretra já vai ter milhões de espermatozoides que da última ejaculação então pode acabar sendo levado para o aparelho reprodutor feminino. Saber do órgão erétil, que é o pênis, formado pelos corpos esponjosos e cavernosos, que devido à vascularização acontece a ereção. Tudo isso tá bonitinho lá, tá? Eu nem comentei lá, por isso que eu não pedi em prova aqui, mas a vasectomia, que é aquela ligaçãozinha aqui, ó, cirúrgica que os médicos fazem quando o homem não quer mais ter filhos, ok? Então eles fazem esse rompimento aqui do ducto deferente, ele vai produzir espermatozoides, vai produzir sêmen, só que os espermatozoides não vão se encontrar com o sêmen, ok? Aí do aparelho reprodutor feminino, saber a parte externa, que é a vulva, e apenas a interna, o canal vaginal, tá? Então a vagina é só o canal, claro que ela se exterioriza aqui na vulva. A presença do clitóris, que também é um órgão erétil com os mesmos tecidos vascularizados, então também vai ter muita inervação e muita vascularização no momento que essa mulher estiver durante a relação sexual ou excitada. Saber que as principais estruturas reprodutoras são os ovários, que produzem os óvulos e os hormônios sexuais, que é a progesterona e o estrógeno. Saber que a ovulação ela vai acontecer uma vez por mês a partir da puberdade, que esses óvulos amadurecem, ok? E que vão ficar aqui na pontinha da tuba uterina, esperando o espermatozoide chegar. Normalmente ou o ovário direito ovula em um mês e o esquerdo no outro, e assim sucessivamente. Às vezes pode acontecer a poliovulação e aí até a gravidez de gêmeos não idênticos, né? Saber também a parte das células sexuais, o espermatozoide no homem, o ovócito secundário, que a gente viu espermatogênese e ovulogênese, é a célula sexual feminina, que depois que chega o espermatozoide é que ela se transforma em óvulo. Saber essas questões sobre fecundação e tudo mais, mas saber principalmente a questão da espermatogênese, saber que começa com a espermatogônia, que é uma célula 2N pequenininha, ela cresce no período de crescimento, se transforma em espermatócito primário, sofre meiose 1 e vai se transformar em espermatócito secundário, e sofre meiose 2, que a gente sempre sabe que uma meiose tem a meiose 1 e a meiose 2, e vai formar as espermátides, já todas células haploides, que não são espermatozoides, vai precisar passar pelo processo de espermiogênese ou diferenciação para criar o acrossomo, para criar o flagelo, para criar as estruturas que diferenciam os espermatozoides das demais células, ok? Isso acontece nos testículos, nos túbulos seminíferos. E a ovulogênese é justamente o que acontece na mulher, pode ser chamado de ovulogênese, ovogênese, oogênese, que é uma célula diploide, ela vai primeiro se multiplicar, né? E uma dessas células diploides ovogôneas vão crescer o ovócito primário e aí vai sofrer meiose 1. E aí vai se transformar em ovócito secundário e outra célula vai se degenerar em glóbulo polar. E aí, quando o espermatozoide chegar aqui, ela se transforma em óvulo antes dos dois núcleos se juntarem e há uma degeneração das outras células. As células que degeneraram é como se elas doassem o seu conteúdo celular para aquela que ficou, que é a que vai ficar grande e potente para se transformar num novo ser se for fecundado. Lembrando que a mulher começa esse processo de ovogênese quando ela está sendo formada. Então, todas nós mulheres, nós nascemos já com todos os nossos ovócitos 1, ok? Essa parte que acontece no momento que a gente está dentro do útero da nossa mãe. Depois a gente fica com esses ovócitos e a cada período menstrual, a cada momento a cada período fértil, um desses conclui o ciclo, ok? E aí, meus amores, tem o ciclo menstrual, que é essa função que toda vez que a gente ovula acaba produzindo os hormônios progesterona e estrógeno que preparam o corpo da mulher para a gestação, entre aumentar as mamas levemente, ter um acúmulo de gordura, vascularizam o útero para o embrião, se for fecundado, né, o ovócito, e o óvulo se formar, ter onde se prender no útero. Qual é o detalhe? Se não houver essa fecundação, todos aqueles hormônios que tinham sido produzidos vão ter uma brusca queda, o que vai causar sintomas de TPM e o que vai fazer com que aconteça a menstruação, porque toda aquela vascularização do útero, ela precisa ir embora e é o processo de menstruação, ok? E aí depois as questões de embriologia que tu tem que saber, que começa aqui na fertilização, forma o zigoto, começa as clivagens, que são as múltiplas divisões,
forma mórula, depois de mórula, a blástula, depois de blástula, a gástrula e depois de gástrula vai ter a neurula, e a neurula é quando já aparecem os 3 tecidos embrionários, ectoderme, endoderme e mesoderme, e depois desse momento dos 3 tecidos organizados em diferentes espaços aqui dentro do embrião, vai começar a organogênese, que é cada um desses tecidos vai se transformar em determinados órgãos, né? Ectoderme, epiderme, pelos, unhas, esmalte dos dentes, ectoderme neural, cérebro e medula, mesoderme, músculo, sistema circulatório, ossos, rins, sistema reprodutor, e endoderme, revestimento do sistema digestivo e bexiga. Ok? Aqui os tipos de ovos eu não vou colocar na prova de recuperação, tá? Vamos passar, e é isso aí, a nossa revisãozinha para a tua prova de recuperação, para tirar aquela nota que faltou. Beleza? Fechou? Isso aí.